Hoje vamos falar do mesclar C no Photoshop. O que é o mesclar C? A maneira mais fácil de entender o que é o mesclar C é essa. Mesclar C controla o que vai aparecer e o que não vai aparecer com base nos níveis de brilho. Eu vou mostrar aqui um exemplo para ilustrar isso aqui para vocês. Eu tenho aqui a camada 1 com um gradiente simples do preto para o branco e a camada 2 com um gradiente de um laranja claro para um laranja escuro. Eu vou abrir o mesclar C da camada 2. Vou dar um duplo clique aqui do lado direito da camada 2. Isso vai abrir a caixa de diálogo do estilo de camada. E lá embaixo nós temos o mesclar C. Agora, digamos que tu queira remover essas áreas que tem brilho da camada 1 aqui da camada 2. Isso faz sentido? Não. Vou exemplificar. Lembrando que nós abrimos o estilo de camada da camada 2. Então, tudo que a gente vai fazer aqui vai acontecer na camada 2. Mas, se a gente quer remover as áreas que tem brilho na camada 1, a gente precisa pensar na relação entre essas duas camadas. O que a camada 1 é em relação à camada 2? A camada 1 é a camada debaixo da camada 2, ou seja, a camada subjacente. E o que mesmo a gente quer remover é as áreas que contêm brilho da camada 1. Dê uma olhada nessas duas barrinhas. Nós temos a camada atual e a camada subjacente. Lembra, a camada 1 é a camada subjacente. A gente vai trabalhar com essa barrinha aqui. E o que a gente quer remover? As áreas que têm brilho. Dê uma olhada na barrinha. A esquerda é preto e a direita branco. A esquerda representa as áreas escuras e a direita as áreas brilhantes. Veja o que acontece se eu movimentar esse botão deslizante. Algumas áreas desaparecem. Baseadas no quê? Baseadas no nível de brilho da camada 1. As áreas mais brilhantes na camada 1 estão sendo removidas da camada 2. Se eu me movimentar o botão da esquerda, serão removidas áreas com base nas áreas escuras da camada 1, a camada subjacente. Tudo isso acontece na camada atual, mas com base no nível de brilho da camada subjacente, a nossa camada 1. Se tu movimentar na camada atual, aí ele vai considerar o nível de brilho da camada atual. Perceba como aqui embaixo a gente tem uma área mais brilhante. Se eu movimentar o botão da direita da camada atual, a área mais brilhante começará a desaparecer. Mas, como tu pode ver, a transição fica um pouco dura. A gente consegue suavizar essa transição. Como? Se tu segurar a tecla Alt e der um clique em cima do botão, ele vai dividir. Agora, tu consegue afastar aqui as duas metades do botão. Quanto mais afastada, mais suave a transição. Se tu juntar de novo, volta aquela transição dura. E isso é absolutamente tudo que tu precisa saber sobre o mesclar C. Mas ele tem diversas aplicações. Eu uso muitas vezes aqui nos vídeos do canal. E eu vou exemplificar algumas das aplicações nesse vídeo agora. Um dos meus usos preferidos do mesclar C é para aplicar brilho, por exemplo, no cabelo. Estou aqui com esse retrato, aí a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma camada de ajuste de cor sólida. Então, clique no ícone para criar uma camada de ajuste e selecione cor sólida. Por hora, a gente vai apenas clicar em OK. Vamos desativar essa camada. Dá um duplo clique aqui no símbolo do ajuste e a gente vai pegar uma amostra de uma parte clara do cabelo. Certifique-se de que a amostra seja de todas as camadas. Tu pode tornar a cor da amostra um pouco mais brilhante, mas nada que tu tenha que se preocupar agora. A gente pode mudar essa cor mais tarde. Clique em OK. Vamos ligar de novo a nossa camada, clicar na máscara e inverter ela com o comando Ctrl I. Agora, pegue seu pincel, fluxo e opacidade em 100%, dureza em 0
Pegue um pincel grande e apenas dê alguns cliques pelo cabelo. Eu sei que parece meio estranho, mas calma, vamos mudar o modo de mesclagem de normal para divisão, afinal o brilho precisa clarear e não escurecer as coisas. Beleza, o brilho está brilhando, mas ainda está meio estranho. Tu sabe por quê? Porque ele também está iluminando as partes escuras do cabelo. A gente precisa limitar esse efeito apenas às áreas claras da camada subjacente, que é o nosso plano de fundo. Já sabe onde a gente vai chegar? Dê um duplo clique do lado direito da camada e aqui em camada subjacente nós vamos remover o brilho das áreas escuras do cabelo. Veja como a transição fica um pouco dura, né? Então segure Alt e clique no botão para dividir o botão e agora afaste o botão. Clique em OK. Dê uma olhada no antes e no depois. Se tu quiser ter uma camada extra de brilho, dê o comando Ctrl J. Mas agora a gente vai aplicar brilho apenas nas áreas bem claras. Então tu pode abrir a tua camada de estilo e levar a barrinha de volta toda para a esquerda, ou clique com o botão direito e selecione apagar estilo de camada. Ele vai zerar todo o estilo, inclusive o modo de mesclagem, por isso tu vai ter que mudar novamente de normal para divisão. Agora dê um duplo clique aqui do lado direito da camada, quero um brilho apenas nas áreas mais claras. Muito bem, e sempre tu pode estar abaixando um pouquinho a opacidade. Mas o nosso efeito também está pegando um pouquinho na pele, nessa região da bochecha. Clique em uma das camadas de preenchimento de cor, segure Ctrl e clique na segunda para selecionar as duas camadas. A gente vai agrupar as duas camadas com o comando Ctrl G. Com o grupo selecionado, clique no ícone para criar uma máscara. Agora, com a ferramenta pincel, inverta a cor para preto ficar como cor de primeiro plano e tu pode inverter a cor facilmente com a tecla X e pinte sobre o rosto onde tu não quer que o efeito do brilho do cabelo apareça. E agora tu também pode controlar a intensidade do efeito baixando aqui a opacidade do seu grupo. Veja o antes e o depois. Tu pode usar a mesma técnica para adicionar brilho aos olhos. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui nós vamos criar uma camada de ajuste de curvas. Clique no ícone para criar uma camada de ajuste e selecione curvas. Crie um ponto aqui no meio das suas curvas e leve bem para cima. Pode fechar essa janela e com a máscara selecionada, dê o comando Ctrl I para inverter. Pegue seu pincel com branco como cor de primeiro plano, fluxo e opacidade em 100% e a gente vai dar um clique aqui do lado oposto da fonte de luz. Então vamos adicionar brilho aqui. X para inverter entre a cor de primeiro e segundo plano. Então preto como cor de primeiro plano e vamos remover esse efeito aqui da pele, né? Ficou bom, mas a gente quer esse efeito apenas nas áreas mais claras do olho. Então duplo clique aqui na camada de curvas e como a foto é a camada de baixo, nós vamos aqui em camada subjacente remover esse efeito das áreas escuras. Então, leve o botão da esquerda para a direita. Para tornar a transição suave, segure Alt e clique no botão para dividir ele. Agora afaste esses botões. Clique em OK. Beleza, mas eu vou intensificar a curva. Vou dar um duplo clique aqui no símbolo do ajuste e vou levar isso aqui mais para cima. Aí, gostei. Esse é o antes e o depois. Vamos levar o mesmo efeito lá para o outro olho. Selecione a ferramenta Mover, segure a tecla Alt, clique aqui no seu ajuste e arraste, ele vai criar uma cópia. É só posicionar agora ali no outro olho. E assim ficou o antes e o depois. Tu pode usar essa mesma técnica para recuperar uma área específica. Veja como nessa foto a pele está bem estourada. Nós vamos criar uma camada de ajuste de curvas. Mas agora a gente vai criar um ponto aqui no meio e levar para baixo. Beleza, mas nós queremos que esse efeito atinja apenas as áreas de brilho da imagem. Então, dê um duplo clique aqui do lado direito da camada de curvas e vamos remover esse efeito de curvas das áreas escuras do nosso plano de fundo, ou seja, da camada subjacente. Aqui em camada subjacente, vamos levar o botão da esquerda para a direita. Segure Alt e clique no botão para dividir. Clique em OK.
Provavelmente ele vai estar escurecendo as áreas de brilho de toda a tua imagem e a gente quer apenas aqui na pele. Então selecione a tua máscara, dê o comando Ctrl I para inverter, pegue seu pincel, fluxo e opacidade em 100%, branco como cor de primeiro plano e pinte sobre a pele onde tu quer que o efeito apareça. E assim ficou o antes e o depois, já deu uma boa de uma recuperada. Tu também pode usar o Mesclar C para mascaramento. Por exemplo, imagina quão difícil deve ser criar uma máscara para remover o céu dessa imagem. Agora, vamos pensar, o que a gente quer remover? A cor azul. Da onde? Das áreas claras, o céu. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desbloquear essa camada de plano de fundo. Agora sim, dê um duplo clique do lado direito da camada. E agora nós estamos trabalhando com a camada atual. Tudo vai acontecer aqui, ok? Se tu deixar o Mesclar C em cinza e tentar remover as áreas claras, ele vai remover também as áreas claras da árvore. Como a gente pode limitar isso? Mudando o canal. Em vez de cinza, a gente vai trocar aqui para azul. Agora, em camada atual, se tu pegar o botão da direita e levar para a esquerda, veja o que acontece. Ele remove apenas as áreas claras azuis. E de novo, vou segurar Alt para dividir o botão e separar para fazer uma transição suave. Perfeito, clique em OK. E agora aqui fica muito mais fácil de trazer qualquer céu. Eu vou trazer esse aqui, arrastar para cima da minha imagem. Segurar Shift e Alt para ele expandir, mantendo a proporção a partir do centro, pressionar Enter. E agora levar a camada do céu para trás das árvores. Perfeito! Agora, para finalizar, Mesclar C é a melhor maneira para colocar qualquer objeto sobre qualquer superfície. Por exemplo, digamos que você queira aplicar seu logo ou uma imagem interessante em cima dessa parede. Então vou lá trazer a minha imagem interessante, arrastar e soltar para cima dessa parede. Vou ajustar aqui o tamanho e pressionar Enter. A gente precisa pensar aqui em termos de iluminação. A tinta clara vai clarear áreas da parede e a tinta escura escurecer as áreas da parede. Então a gente vai precisar criar uma cópia dessa camada, uma para clarear e outra para escurecer. Portanto, pressione Ctrl J. Eu vou desativar a primeira camada e vou renomear a segunda para multiplicação, que é o modo de mesclagem que a gente vai estar usando nela. Para renomear, dê um duplo clique em cima do nome e digite aí o nome que tu quiser. Pressione Enter. Vamos mudar o modo de mesclagem, então, de normal para multiplicação, que é o modo que escurece. Dê um duplo clique do lado da camada para abrir a sua caixa de diálogo de estilo da camada. Queremos que apenas as áreas escuras dessa camada escureçam. Camada multiplicação é para as partes de tinta escura. Então, em camada atual, vamos remover as áreas claras dessa camada. Segure Alt, clique no botão para dividir e tornar a transição mais suave. E é claro que vai ficar mais claro nas áreas que estão recebendo mais luz na nossa parede. Então a gente precisa remover essa pintura das áreas claras da camada subjacente. Então leve o botão direito da camada subjacente para a esquerda. Só um pouquinho. Segure Alt, clique para dividir e afaste aí. Só um pouquinho mesmo, senão vai sumir o nosso desenho. E clique em OK. Vamos ativar a camada de cima agora. Vou dar um duplo clique aqui no nome e mudar para divisão, que é o modo que nós vamos usar aqui. É o modo que clareia as coisas. Pressione Enter. Já muda o modo de mesclagem de normal para divisão. Essa aqui é o contrário, essa aqui será a tinta clara. Então, dê um duplo clique e em camada atual, vamos tirar as áreas escuras dessa tinta aqui. Para ficar mais fácil de ver, eu vou desativar a camada de baixo. Vamos lá. Segurar Alt, clicar no botão para separar. E aqui também a gente precisa trabalhar com as áreas escuras da parede, né? A camada subjacente. Levar o botão da esquerda da camada subjacente para a direita. Só um pouquinho, dividir e clique em OK. Vou ativar as duas camadas. Já parece massa, mas uma pintura nunca vai ficar tão nítida assim numa parede.
a gente vai precisar aplicar um pouco de desfoque. Então, estou com a minha camada de multiplicação selecionada, vou ir em filtro, desfoque, desfoque gaussiano e colocar um valor, nossa, 10 não. A gente vai usar no máximo 2, 1,5, tá ótimo. Clique em OK. E vamos aplicar o mesmo desfoque na divisão, sem trabalho, ok? Sem passar trabalho. Segure Alt, clique aqui no seu desfoque e arraste para a divisão. Beleza, ele copiou o efeito. Eu tô achando que foi desfoque demais. Eu vou dar um duplo clique em desfoque e diminuir um pouco aqui o raio. Ficou melhor. Há mais uma coisa sobre pintura. Ela provavelmente iria ficar mais arranhada. Então, estou com a minha camada de multiplicação selecionada, vou segurar Ctrl e clicar na camada de divisão para selecionar as duas. E vou agrupar as duas com o comando Ctrl G. Já vou criar uma máscara para essas camadas e vou abrir a máscara segurando Alt e clicando no ícone da máscara. Calma, tu já vai ver o que a gente vai fazer com essa máscara. Eu tenho aqui essa imagem meio grunge, com os arranhões. Eu vou abrir ela em uma outra aba do Photoshop. Então, eu vou largar aqui em cima, olha. Vou desbloquear essa imagem, clicando no cadeadinho, e dar o comando Ctrl A para selecionar tudo e Ctrl C para copiar. E agora, vamos voltar lá para a nossa máscara. A gente vai usar essa imagem como uma máscara. Então, estamos com a máscara aberta. Vou dar o comando Ctrl V, pressionar Enter, segurar Alt e clicar na máscara novamente. Beleza, desapareceu tudo porque a maior parte da nossa máscara é preta. A gente vai inverter essas cores, então com a máscara selecionada, dê o comando Ctrl I. Muito bem, agora sim tem um efeito bem arranhadinho a nossa pintura. Tu pode ajustar a sua máscara. Então com ela selecionada, dê o comando Ctrl T. Agora aqui, se tu modificar, a tua imagem vai modificar junto. Por quê? Porque máscara e camada estão vinculadas, tá? A gente vai desvincular elas dando um clique nessa correntinha. Agora sim, tu consegue selecionar a tua máscara e dar o comando Ctrl T e ajustar ela aqui em cima da sua imagem, sem modificar a imagem em si. Pressione Enter quando estiver satisfeito. Para tornar isso aqui mais dramático, a gente pode ainda criar uma camada de ajuste de pesquisa de cores. Então, clique no ícone para criar uma camada de ajuste e selecione pesquisa de cores. Colocar um LUT aqui, Spillworm. Curti? Podemos ainda criar uma camada de ajuste de curvas e aplicar um pouco de contraste. Ó, se tu tem medo ainda de usar curvas, não conhece muito bem, já tem vídeo aqui no canal falando só sobre as curvas. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição para vocês assistirem. E aí, o que tu achou do meu grafite? Pietra grafiteira agora também. E isso é tudo que nós temos para saber sobre Mesclar C. Espero que tu tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber a notificação do próximo vídeo. Um abraço pra ti e até a próxima!